O oceano está repleto de criaturas incríveis, mas o que acontece quando mergulhadores e pescadores ficam cara a cara com alguns dos peixes mais perigosos escondidos sob a superfície? De ataques brutais a encontros assustadores e demonstrações impressionantes de força. Estes são alguns dos peixes mais perigosos já registrados em vídeo. Um momento tranquilo de mergulho mudou rapidamente quando uma ameaça invisível indicou que um mergulhador havia chegado perto demais de uma área perigosa. Enquanto filmava uma tartaruga marinha se alimentando perto de Darwin, na Ilha de Negros, nas Filipinas, um mergulhador sentiu algo puxando suas nadadeiras. No início, ele não conseguiu identificar a origem da perturbação, mas a situação piorou quando um agressivo peixe-gatilho titã apareceu e começou a atacá-lo. Percebendo que provavelmente havia entrado no território de reprodução do peixe, o mergulhador tentou se afastar. O peixe-gatilho investiu repetidamente contra ele, usando suas poderosas mandíbulas para defender a área. Conhecidos por seu comportamento extremamente territorial durante a época de reprodução, os peixes-gatilho titã podem ser surpreendentemente agressivos com mergulhadores. Felizmente, o homem conseguiu escapar sem ferimentos. Em outro momento de tirar o fôlego, um grupo de pescadores viveu uma experiência aterrorizante quando um enorme tubarão se aproximou de seu barco. Enquanto os pescadores cuidavam de suas atividades, um dos passageiros filmou um gigantesco tubarão próximo à superfície. Sua barbatana dorsal cortava as ondas enquanto ele se aproximava silenciosamente. De repente, a tranquilidade foi interrompida quando o enorme predador avançou em direção à embarcação, revelando sua enorme cabeça e dentes afiados. Em meio ao pânico, os ocupantes do barco correram para se proteger, enquanto o tamanho impressionante do tubarão parecia ameaçar engolir a embarcação. Um dia, aparentemente calmo na água, também se tornou tenso quando um visitante inesperado surgiu ao lado de um caiaque. Enquanto pescava no Havaí, um homem guardava um peixe recém-capturado em seu compartimento de armazenamento, quando um grande tubarão-tigre apareceu de repente. Atraído pelo cheiro da presa, o predador se aproximou perigosamente, criando um momento assustador a poucos metros do pescador. Ao perceber o tubarão a tempo, ele rapidamente tirou os pés da água enquanto o animal circulava ao redor do caiaque. Os tubarões-tigre são conhecidos por sua curiosidade e estão entre os caçadores mais formidáveis dos oceanos. Felizmente, o encontro terminou sem ferimentos e o tubarão acabou se afastando. Mais tarde, um movimento estranho sob a superfície chamou a atenção de um grupo de exploradores que atravessava a selva durante a noite. Enquanto iluminavam uma poça de água em uma região remota da América do Sul, eles descobriram que o local estava repleto de enguias elétricas. As lanternas revelaram dezenas desses animais se movendo sob a superfície, criando uma cena impressionante e ao mesmo tempo inquietante na escuridão. As enguias elétricas são capazes de produzir descargas extremamente poderosas e estão entre os predadores mais peculiares dos ecossistemas de água doce da América do Sul. Algumas atingem tamanhos impressionantes e utilizam eletricidade para caçar, se orientar e se defender. O encontro proporcionou uma visão rara de um habitat que poucas pessoas têm a oportunidade de observar. A calmaria da água também se transformou em caos quando o alimento foi lançado na superfície. Na região sul da Amazônia brasileira, pescadores locais demonstraram a força alimentar das piranhas, jogando pedaços de carne em águas conhecidas por abrigar grandes populações desses peixes. À primeira vista, o rio parecia tranquilo, mas a reação foi praticamente imediata assim que a isca tocou a água. Em poucos segundos, dezenas de piranhas cercaram a carne e começaram a despedaçá-la em um frenesi alimentar. Com velocidade impressionante, arrancavam grandes pedaços usando suas mandíbulas poderosas e dentes afiados, características que transformaram as piranhas em uma das criaturas mais temidas dos rios sul-americanos. As piranhas são consideradas alguns dos predadores mais temidos dos rios da América do Sul. A impressionante demonstração mostrou a rapidez com que um cardume faminto pode devorar uma refeição. Escondida entre as pedras, havia uma criatura tão bem camuflada que a maioria das pessoas passaria por ela sem perceber. Enquanto explorava um rio raso, um homem notou um peixe incomum parado entre as rochas.
Curioso com a descoberta, ele o pegou cuidadosamente para examiná-lo mais de perto. O animal era um enorme peixe-pedra, que, segundo ele, era o maior exemplar que já havia encontrado durante suas explorações na região. Conhecido por se misturar perfeitamente às pedras do fundo dos rios, o peixe-pedra era praticamente impossível de detectar sem uma observação cuidadosa. Sua incrível camuflagem e tamanho impressionante tornaram o encontro ainda mais extraordinário, oferecendo uma rara visão de uma das espécies de peixes mais venenosas do mundo. Segurar um peixe recém-capturado debaixo d'água acabou atraindo a atenção de um predador inesperado. Enquanto praticava a pesca submarina em Key West, um mergulhador carregava sua captura quando uma moreia amarela surgiu repentinamente nas proximidades. Atraída pelo peixe que ainda se debatia, a moreia começou a seguir o mergulhador. Conforme ele nadava em direção à superfície, o predador continuava diminuindo a distância entre eles. A moreia manteve o foco na presa e perseguiu o mergulhador agressivamente, atacando repetidamente suas nadadeiras enquanto ele tentava escapar. Quando a situação começou a ficar mais séria, um companheiro de mergulho interveio e conseguiu afastar o animal. O incidente terminou sem ferimentos, permitindo que o mergulhador deixasse a água em segurança. Outra caçada submarina rapidamente se transformou em uma disputa por uma captura que chamou a atenção de um predador muito maior. Enquanto pescava com um arpão em cerca de 24 metros de profundidade, próximo a Júpiter, na Flórida, um mergulhador acertou um peixe quando uma gigantesca garoupa Golias apareceu de repente. O enorme predador avançou diretamente para a captura, sem demonstrar qualquer receio em tomar o peixe para si. Tudo aconteceu a poucos metros do mergulhador. Usando seu tamanho e força impressionantes, a garoupa agarrou o peixe, levando consigo tanto a presa quanto o arpão. Durante o confronto, o mergulhador ainda sentiu o poderoso animal tocar seu pé antes de desaparecer com o prêmio. Mais tarde, o arpão foi recuperado, mas o peixe já havia desaparecido, reivindicado por um dos predadores mais dominantes dos recifes. Nem toda surpresa retirada do oceano vem presa na ponta de uma linha de pesca. Ao verificar uma armadilha para caranguejos próxima a Santa Cruz, uma pessoa encontrou uma enorme enguia-lobo em seu interior. A captura incomum foi cuidadosamente colocada no barco, permitindo que todos observassem o impressionante animal de perto. Conhecidas por seus corpos alongados e mandíbulas poderosas, as enguias-lobo raramente são vistas tão de perto fora de seu habitat natural. Mesmo sendo um pouco menor do que algumas outras já encontradas, o peixe possuía dentes assustadores e belas marcas pelo corpo. Seu tamanho chamava a atenção por ser longo e esguio. A enguia foi examinada e filmada brevemente, revelando suas dimensões impressionantes e sua aparência única. As enguias-lobo podem atingir grandes comprimentos e utilizam suas mandíbulas fortes para esmagar mariscos e outras presas de casca dura. Após ser registrada em vídeo, a enguia foi devolvida cuidadosamente à água, sem sofrer qualquer dano. Mais tarde, uma caminhada comum pela praia se transformaria em um momento que chamou a atenção de todos. Um homem passeava com seus 2 cães por uma praia da Flórida, quando eles avistaram um enorme peixe-serra se debatendo em águas extremamente rasas, próximo à areia. O poderoso animal agitava a água com força enquanto tentava se mover, criando uma cena impressionante a poucos metros dos curiosos cães. Percebendo o perigo, o homem rapidamente afastou os animais e manteve todos a uma distância segura. O peixe-serra continuou se debatendo por alguns instantes até que a situação se acalmou. Felizmente, ninguém se feriu, e o encontro terminou em segurança, tanto para as pessoas quanto para o animal. Outra captura aparentemente comum se tornou muito mais emocionante quando o peixe foi trazido para perto o suficiente para ser observado de perto. Enquanto praticava pesca com mosca em águas costeiras rasas, um pescador conseguiu capturar um peixe-agulha comprido. Após retirá-lo da linha, ele o segurou cuidadosamente para observá-lo melhor. Tudo parecia sob controle, mas a situação mudou de forma inesperada quando o peixe reagiu. O peixe-agulha avançou repentinamente em direção ao pescador e tentou mordê-lo com suas mandíbulas longas e afiadas, semelhantes a um bico.
Felizmente, ele atingiu apenas a roupa do homem e não causou ferimentos. Conhecidos por seu comportamento agressivo e focinhos pontiagudos, os peixes-agulha podem ser perigosos quando manuseados sem cuidado. Após o susto, o animal foi devolvido à água em segurança. Durante uma expedição em uma floresta remota, uma captura serviu como um doloroso lembrete do motivo pelo qual certos peixes são tão temidos. Enquanto pescava pelos rios da floresta de Iwokrama, na Guiana, um pescador recolheu uma grande piranha sem perceber imediatamente o que havia fisgado. Depois de retirar o peixe da água, ele o segurou para examiná-lo melhor, revelando suas poderosas mandíbulas e fileiras de dentes afiados como lâminas, características que tornaram a espécie famosa em toda a América do Sul. Durante o encontro, a piranha demonstrou exatamente o quão perigosos esses dentes podem ser. Ao se soltar do anzol, ela acabou mordendo a perna do pescador. Mais tarde, ele mostrou o ferimento enquanto explicava o ocorrido. Após ser examinada, a impressionante captura foi devolvida à água sem sofrer danos. Ficar frente a frente com um peixe do tamanho de uma pessoa não é algo que a maioria dos mergulhadores experimenta. Enquanto fazia mergulho com snorkel em um rio, um homem encontrou um enorme bagre de Wells descansando tranquilamente no fundo. Curioso com o gigante, ele nadou lentamente para mais perto e posicionou sua câmera bem diante da cabeça do peixe, registrando um encontro extraordinário a curtíssima distância. O enorme bagre permaneceu surpreendentemente calmo enquanto era observado. Durante vários momentos, o peixe pareceu não se incomodar com os visitantes nadando ao seu lado, proporcionando uma rara visão de uma das maiores espécies de peixes de água doce do mundo. Em outro mergulho, um homem explorava o oceano e admirava a vida marinha sem imaginar que uma barracuda curiosa transformaria sua experiência tranquila em um encontro inesquecível. Ao notar a barracuda nadando nas proximidades, ele decidiu se aproximar para filmá-la. Porém, quando chegou mais perto, o peixe avançou repentinamente e bateu contra a câmera, surpreendendo o mergulhador. Apesar do susto, ele manteve a calma e continuou o mergulho normalmente, sem se deixar abalar pela atitude ousada do animal. Poucos mergulhadores escolheriam entrar na água após avistar um grande predador circulando nas proximidades. Próximo à ilha Anacapa, na Califórnia, um grupo de pescadores submarinos encontrou um tubarão-martelo recortado nadando perto do barco. Em vez de encerrar a atividade, eles decidiram entrar na água para observar o raro visitante mais de perto. Equipados com câmeras, os mergulhadores acompanharam enquanto o tubarão cruzava a região, atraindo toda a atenção do grupo. O tubarão parecia curioso e se aproximava repetidamente. Para manter uma distância segura, os mergulhadores utilizaram uma arma de arpão descarregada apenas para afastá-lo suavemente quando chegava perto demais. Após vários momentos de tensão controlada, o encontro terminou sem incidentes e o tubarão acabou seguindo seu caminho. Poucas descobertas subaquáticas são tão estranhas quanto a criatura que apareceu durante o próximo mergulho raro. Gostou dessas histórias impressionantes sobre os peixes mais perigosos do mundo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Seu apoio ajuda a trazer mais conteúdos incríveis, curiosidades e encontros assustadores capturados pelas câmeras. Até a próxima!